Bom dia. A maioria aqui já me conhece, né? Não como palestrante, mas como secretária do ICAPS. E há uns 4 anos, mais ou menos, por uma necessidade muito pessoal, eu queria uma carteira. E as mulheres aqui sabem que carteira feminina normalmente é do tamanho de uma bolsa, né? Elas normalmente são muito grandes. E eu queria uma carteira pequena. E um dia eu vi uma pessoa vendendo uma carteira feita de caixinha de leite. Falei, olha, isso pode ser muito interessante. Eu tinha uma máquina de costura em casa, que eu nunca tinha usado, mas me arrisquei e fiz uma carteira para mim pela primeira vez. Muitas pessoas começaram a olhar e gostar da ideia, e eu fui me aprimorando nisso. Então, há 4 anos, eu trabalho desenvolvendo artesanato feito só com caixinha de leite. A caixinha de leite, especificamente, ela demora 200 anos para se decompor na natureza. E ela é feita com 3 tipos de materiais diferentes. É o papelão, o plástico e o alumínio. Então, a reciclagem dela é extremamente difícil, porque você precisa passar por diversos processos industriais para você separar esses materiais, e cada um desses materiais vai ser processado numa indústria diferente. Então, é extremamente difícil e caro. Trabalhar com a caixinha de leite para fazer artesanato, além de toda essa vantagem de você evitar o descarte, né, do lixo, ela ainda tem a vantagem dela ser impermeável. Então, eu posso lavar todos os produtos que eu fizer. E ela é isolante térmica. Então, tem muitas pessoas que já usam a caixinha de leite também para construção, para colocar no revestimento de parede, tetos e tal, porque ela ajuda muito na retenção do calor. Diante disso, algumas pessoas... Eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha pensado tanto assim em reciclagem. E aí algumas pessoas foram olhando e foram gostando da ideia, meus vizinhos foram pedindo, mas eu queria guardar para você. Mas eu também queria guardar a caixinha de leite para você. E eu percebi que as pessoas, elas não trabalham tanto com a reciclagem porque elas não veem o resultado disso. E quando elas olhavam um produto palpável que eu fiz com a caixinha de leite, aí elas se empolgavam muito mais em guardar a caixinha para mim. Então, hoje, meu pai está por aqui, ele é o lavador oficial de caixinha de leite para mim. Ele lava todas, armazena bonitinho. E, às vezes, a gente se depara saindo de casa, no portão de casa, 3, 4 caixinhas jogadas lá na garagem, no portão, porque algum vizinho meu decidiu guardar. Pessoas me procuram no Facebook perguntando como que elas fazem para limpar a caixinha e guardar para mim. Então, isso me deu uma motivação muito grande. Eu percebi que as pessoas sentem falta disso. E aí, trabalhando no ICAPS, eu e a Anísia, a gente se encontrava todos os dias e às vezes, falava sobre algumas coisas, né? É muito difícil a gente falar sobre mudança de hábito, sobre mudanças no nosso cotidiano. A gente está acostumado a viver de uma forma, já condicionado a isso, e a mudança é difícil. E, às vezes, a gente precisa de algo externo para apontar para a gente e falar, olha, isso está errado. Que nem a mudança aqui no centro universitário, é muito difícil, a gente sabe que vai ser a longo prazo. Eu lembro que trabalhando lá no ICAPS, a gente tem, cada mesa tem um cestinho de lixo, e eu tomei o café e joguei o copinho, né, descartável de café lá, tomei uma bronca absurda da moça da limpeza, da Sônia. Ela falou, mas não é para você jogar isso aqui. Eu falei, você quer que eu jogue aonde? Ela falou, você vai jogar lá onde é o descarte correto. Porque aqui você molhou todos os papéis que você jogou. E aí, além de você ter desperdiçado todos esses papéis que não vão mais para reciclagem, eu ainda vou ter que trocar o saco de lixo. Que se fosse só lixo seco, eu não precisaria trocar. Depois dessa bronca, eu nunca mais joguei ali, porque eu fiquei assustadíssima. E realmente, se ela não tivesse me falado isso, talvez eu nunca pensasse no que aquela minha pequena atitude de pegar um copinho com café e jogar ali no lixo poderia causar. Então, a gente precisa constantemente pensar no que a gente está fazendo. E aí eu fiz algo muito prático, muito simples para a gente pensar. Então, a gente vai falar sobre os 4 R's. Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Isso a gente precisa pensar sempre.
Repensar. É essencial refletirmos como nosso consumo e nossas escolhas podem impactar no meio ambiente. Muitas vezes a gente é levado pela mídia a consumir e muitas vezes a gente não pensa na quantidade de produtos e de coisas que a gente está acumulando e a gente está jogando fora. Nesse meu trabalho de artesanato, a gente queria fazer cartãozinho de visitas e a gente ficou pensando, poxa, mas a gente mandar imprimir numa gráfica, se a gente está falando sobre reutilização, vamos pensar um outro jeito. A gente criou um carimbo com todas as nossas informações e a gente decidiu que a gente ia carimbar embalagens que iam ser descartadas. A quantidade de embalagens que a gente percebeu que dava essa possibilidade para a gente, que iriam para o lixo, foi tão grande que assustou. Embalagem, a caixinha de papelão da pasta de dente, às vezes do sabonete, do tênis que a gente compra, do café. Então, assim, são dos sucrilhos, são muitas embalagens que não têm necessidade, elas vão lá por estética muitas vezes, elas não estão condicionando melhor o nosso produto, e a gente leva para casa. Então, a gente precisa repensar, às vezes, isso. Eu vou no mercado, eu preciso pensar o que eu estou consumindo, o que isso vai gerar depois, qual é o descarte disso. Reduzir. Como que a gente pode evitar a geração de lixo? Isso é muito importante. Será que a gente está consumindo só o que é necessário? Ou melhor ainda, qual que é o nosso conceito de necessidade agora? A gente precisa pensar o que é necessário. Muitas vezes a gente consome muito mais do que a gente precisa. Aí aqui vão algumas dicas para a gente consumir de forma consciente. Algumas perguntinhas que a gente pode ter na nossa mente que pode ajudar a gente. Por que comprar? Será que eu realmente preciso do que eu estou comprando? O que eu tenho não me basta? Eu realmente preciso disso? Às vezes a gente compra muito por euforia, né? A gente vê uma promoção na internet ou vê uma roupa bonita. Então, nesse momento, para um pouquinho. Vai para casa ou deixa o celular de lado, né? Desliga o computador, porque às vezes a gente vê muita coisa pela internet. Para um pouquinho, reflete um pouco. Às vezes, um dia depois, você já vai perceber que você não precisava tanto daquilo. Às vezes é muito mais por impulso o nosso consumo e a gente não necessita tanto. Então, o primeiro passo é a gente pensar por que a gente vai comprar. Depois, o que comprar. A gente precisa muito pensar o que a gente precisa para a gente fazer a nossa escolha de compra. Eu vou falar muito sobre os eletrônicos, por exemplo. Você vê um celular novo sendo lançado, aí você quer esse celular. Só que será que você precisa de tudo o que ele te oferece? Eu primeiro preciso saber da minha necessidade. Eu preciso de um celular que faça o quê? Recentemente eu tive que trocar o meu celular, porque o meu simplesmente parou de funcionar. E aí eu me deparei com isso. O que eu preciso de um celular? Bom, por causa dos meus produtos, eu preciso de um celular que tire boas fotos. Pronto, isso é um ponto. Eu preciso de um celular que tenha um processador rápido, porque eu preciso responder às pessoas pelo meu celular em qualquer lugar que eu tiver. Eu não posso parar e esperar para responder ela no meu computador. Então, tá bom. Então, quando eu fui para a loja para procurar o meu celular, eu sabia exatamente o que eu precisava de um celular. Então, quando o cara chegou para mim e falou, mas esse daqui tem a selfie muito boa, tal, mas eu não preciso de selfie, porque eu vou tirar foto de produto. Então, a selfie para mim não é tão importante. Então, eu sabia exatamente o que eu precisava. Um computador. O que eu preciso de um computador? Eu vou acessar programas muito pesados? Vai exigir muita memória? Num pensamento como esse, você economiza muito dinheiro. Porque é claro que o vendedor vai tentar te vender o produto melhor, o top de linha. Só que às vezes você não precisa disso. Às vezes a sua necessidade é muito menor. Uma pessoa que precisa só acessar o WhatsApp, ok, ela vai ter um celular menor, ela não precisa de um celular de última geração. Eu não preciso de um iPhone, por exemplo. Ou, de repente, eu preciso de um iPhone, e aí eu vou comprar um produto que vai ser muito melhor para mim, e eu não vou ter que trocar tão rápido, né? Outras coisas também, por exemplo, a gente vai no mercado, aí a promoção é leve 3, pague 2. Eu preciso de 3? Será que eu vou usar tudo isso? Aí, às vezes, vence, o produto perde a validade, mas eu comprei na promoção. E aí eu sempre acho que é vantagem a promoção. Ou refil, isso é muito importante também. Esses dias uma amiga minha estava brincando que ela foi comprar
aqueles negocinho de colocar na tomada para pernilongo, né? E aí ela falou que já tinha vários aparelhinhos na casa dela, e aí ela só precisava do refil. Só que o preço do aparelho e o refil era o mesmo do que só o refil. Ela foi e comprou o que cabia na tomada. Só que para quê? Ela falou, vai chegar num momento que eu fazendo esse tipo de escolha, eu vou ocupar todas as tomadas da minha casa, todas elas vão estar com um negocinho de repelente, e eu ainda vou estar comprando mais. Só pela ideia do preço. Então, a gente não pode se basear só na questão do preço. A gente precisa pensar o que é a nossa necessidade, o que eu realmente preciso e o que eu realmente vou usar. Isso é muito importante. Como usar? Isso também é outra coisa muito importante. A gente se acha muito sabichão, né? A gente sempre acha que já... Poxa, eu comprei um computador agora, eu sei usar. Eu sei ligar, eu sei fazer ele funcionar, então está tudo certo. A gente nunca lê manual de instruções. E aí, com isso, a gente faz a vida útil dos nossos produtos ser muito menor. Então, quando você compra um computador, ele está falando lá, um celular, você precisa carregar por 24 horas no primeiro uso, mas a sua pressa é tanta que você não carrega por 24 horas. Você deixa no máximo 2 horas ali, já carregou um pouco a bateria, opa, vou pegar para usar de novo. O computador é a mesma coisa. Então, a gente sempre... A roupa, a gente nunca olha como o fabricante pede para a gente lavar a roupa. A gente sempre lava com o mesmo sabão, junto com todas as outras roupas. A gente usa cândida, porque a gente quer que fique mais limpo. E a gente joga no varal de qualquer jeito. Só que, muitas vezes, fazendo isso, a roupa se desgasta mais. Então, eu vou ter que trocar primeiro. Então, a gente pensar em como a gente está usando também é muito importante para a gente descartar, a gente ter mais vida útil. Essas panelas que são antiaderentes, a gente também não presta muita atenção na hora de lavar, a gente quer praticidade. Então eu vou lá, jogo, lavo de qualquer jeito, com qualquer produto, está tudo certo, e eu não paro para pensar. E aí, de repente, uma panela que poderia durar 1, 2 anos, ela vai durar 6 meses. Porque do jeito que eu lavei, do jeito que eu usei, ao invés de usar colher de pau, eu usei uma colher de alumínio, risca tudo. Aí eu vou olhar, ela está feia, eu vou trocar. Sem necessidade, se eu tivesse feito um bom uso disso. E, por último, como descartar? Eu preciso pensar que esse produto, em algum momento, vai ter que ser descartado. E isso também precisa ser uma escolha minha. Que tipo de material que isso é feito e qual é a dificuldade disso ser descartado? Em São Paulo, existem ecopontos da prefeitura. Você pode procurar no site da prefeitura mesmo e você vai encontrar onde descartar todos os materiais. Eu sei que todo mundo aqui gosta de levar as coisas para casa. Eu deixei na Xerox um programinha com tudo que eu estou falando e com algumas outras dicas também. Lá tem um site onde você pode entrar, você coloca qual é o produto que você precisa descartar, onde você mora, e ele fala onde é o mais próximo, o ponto de descarte, isso para o Brasil inteiro. Então, isso é muito interessante. Você trocou o sofá, você precisa descartar o seu sofá antigo, ele não está em condições de ser doado para algum lugar, entra nesse site, procura lá, eles vão explicar onde você pode descartar de forma correta. Bateria de celular, computador antigo, isso é muito importante ser descartado de forma correta. Na natureza, isso é absurdamente prejudicial. Reutilizar. Reutilizar embalagens que seriam descartadas e criar suportes ou organizadores. Doe roupas e objetos, eles podem ser úteis para outras pessoas. Isso reduz a produção de lixo e recursos naturais. Reutilizar é muito importante. A gente fala muito sobre a reciclagem, né? A gente bate muito na tecla de reciclar. Mas para você reciclar, você usa muitos recursos naturais. E, além disso, ainda tem o transporte para a empresa, tem todo o trabalho dentro da empresa, depois o transporte, embalagem. Então, nem sempre reciclar é a melhor opção. Eu posso reutilizar. Aqui eu trouxe algumas ideias, mas eu acho que reutilizar é uma coisa que a gente acaba fazendo bastante. Garrafa como vaso. Isso daqui são embalagens tipo de desinfetante, coisas desse tipo, viraram suporte para lápis. Aqui um jardim feito de garrafa PET. Isso daqui são balinhas, tipo tic-tac, que a gente usa para colocar tempero. Eu acho que eu tirei da apresentação, mas aqueles tubinhos de M&M's também são muito legais para você jogar bituca de cigarro. Quem fuma,
que fica jogando, às vezes não acha lixo ou joga bituca no chão. Aquele potinho de M&M's, ele fecha perfeitamente, ele não vai abrir na sua bolsa, não deixa cheiro também. Aqui são caixinhas de sardinha, latinha de sardinha. E aqui é um pouquinho do trabalho que eu faço. Isso daqui é uma carteira feita com caixinha de leite. Para fazer uma carteira como essa, eu uso 2 caixinhas de leite. E aí ela vai ter um uso longo ainda. A caixinha de leite, eu falo que o seu produto vai durar até o pano se desgastar. E aí eu ensino também a fazer, para que mais pessoas possam reutilizar as caixinhas. Isso também é uma bolsa feita com a caixinha de leite. Para fazer uma bolsa como essa, são utilizadas 7 caixinhas de leite. Então, é bastante caixinha. A gente fez uma média dos produtos vendidos por mês, e mais ou menos o que eu uso de caixinha. Hoje em dia, a gente reutiliza por mês entre 150 a 200 caixinhas de leite na produção. Então, já é bastante coisa. E quanto mais pessoas puderem trabalhar fazendo isso, melhor é para o planeta. Reciclar. Separe todo o material que pode ser reciclado e encaminhe para os pontos de coleta. A reciclagem, ela passa por um processo químico, por um processo industrial. Então, também vai ter danos para o meio ambiente. Mas, ainda assim, reciclar é melhor do que você descartar de qualquer forma. Aqui algumas dicas práticas para a gente pensar no dia a dia. Esse assunto já é bem falado, né? Reciclagem, sustentabilidade e tudo mais. Ser sustentável, na verdade, você tem que dar conta de tudo, da produção, do transporte, você tem que pensar em toda a cadeia. Nem sempre é possível, mas existem pequenas atitudes, coisas muito práticas que a gente pode fazer no dia a dia que geram impacto ambiental. Então, eu trouxe coisas muito simples. A gente não vai esgotar esse assunto aqui. Poderia ter muito mais. Provavelmente aqui tem pessoas que fazem coisas que eu não anotei aqui, que seriam muito importantes. Mas são só algumas ideias do que a gente pode fazer no dia a dia. Desligue aparelhos eletrônicos da tomada. Sabe o aparelho eletrônico quando fica no stand-by? Quando você só desliga, por exemplo, a televisão no controle remoto e ela fica lá com a luzinha ainda? Eu, na pesquisa para fazer a palestra, eu descobri algo muito assustador. A energia necessária, a energia que consome 2 televisões, 2 aparelhos de TV a cabo, um DVD e um aparelho de som em stand-by em casa, é o mesmo que uma geladeira de 2 portas consome em um mês. Então, é muita coisa. Nem sempre vai ser possível você desligar da tomada. Às vezes, a gente tem uma estante que está o fio todo lá atrás, a gente não consegue puxar. Mas, por exemplo, um micro-ondas. Às vezes, é fácil você tirar ele da tomada. E aquele reloginho que fica dele ali aceso está consumindo energia todo dia, o tempo inteiro. Às vezes, o computador. Se a gente usa notebook, por exemplo, a gente carregou o notebook, tira ele da tomada. Celular também, a gente costuma deixar o celular para carregar a noite inteira, né? Poxa, mas ele já carregou, por que ele tem que continuar na tomada? Vamos pensar em colocar ele para carregar um pouquinho antes, porque aí antes da gente dormir, a gente tira ele da tomada. Se à noite eu não usar meu celular, a bateria dele não vai se descarregar tão rápido. Então, isso é muito importante. Use sacolas duráveis e evite as descartáveis. Se uma família de 5 pessoas por um ano, deixar de usar a sacolinha plástica, se a gente pegar o consumo da sacolinha plástica por um ano numa família de 5 pessoas e a gente colocar ela lado a lado, a altura é da Torre Eiffel. Uma família de 5 pessoas. E muitas vezes, eu não estou com a minha sacola retornável na bolsa, mas eu estou de mochila. Mas dá para eu colocar no bolso. Às vezes você vai na farmácia comprar um comprimidinho de dor de cabeça, é desse tamanho. A pessoa te dá uma sacola plástica. Eu não preciso disso. Tudo bem, depois eu posso reutilizar essa sacolinha para jogar meu lixo? Posso, mas será que eu preciso de tanta sacola assim? Será que eu realmente não posso diminuir o consumo disso? Aqui, para comprar os livros, muitas vezes a gente vai comprar um livro hoje, aí, nossa, eu lembrei que eu podia comprar para fulana. Aí você vai lá de novo daqui 2 horas e você vai ter outra sacolinha. Será que eu não posso diminuir o uso da sacolinha?
Eu vejo muitas pessoas no mercado com medo de colocar produto... colocam um produto de limpeza em um, aí depois colocam em 2 sacolas, colocam em 3 sacolas. Não tem necessidade. Entregue o óleo em postos de coleta seletiva ou faça sabão caseiro. Na apostilinha que eu deixei na Xerox, tem uma receita para fazer sabão caseiro. Tá? Não é algo muito fácil, nem todo mundo vai querer fazer, mas é importante a gente pensar em descartar o óleo de maneira correta, porque 1 litro de óleo usado, ele pode contaminar 20 mil litros de água. 20 mil litros de água é o suficiente para uma pessoa tomar banho por 1 ano. Isso, 1 litro de óleo. E a gente normalmente joga. Às vezes você abre a sua latinha de atum ou de sardinha, aquele óleo você vai direto no ralo da pia. Ou você fez uma fritura, você vai lá e joga direto no ralo da pia. Além de contaminar a água, enfim. No site também que eu deixei depois para vocês, também mostra os pontos de coleta desse óleo usado. Então, a ideia é, coloca dentro de uma garrafa PET, vai acumulando esse óleo, você não precisa levar todos os dias para o ponto de coleta. Acumula 2 garrafas de óleo e aí você manda para o descarte. Escove os dentes de torneira fechada. Isso também a gente vê às vezes em filme, eu sempre vi, o pessoal usando o copinho, né? Enche o copinho lá e para fazer o gargarejo, o bochecho, não deixa a torneira ligada. Se todos os moradores do Brasil fecharem a torneira ao escovar os dentes, a água economizada durante 1 mês equivalerá a 1 dia e meio do volume de água que cai nas cataratas do Iguaçu. É muita coisa. É muita coisa. Então, eu posso, sim, colocar um copinho de água ali, encher o meu copinho de água, escovei meu dente, tomo a água daquele copo para enxaguar minha boca. Eu não preciso deixar ligada a torneira o tempo inteiro. Não deixe torneiras pingando. Isso daqui, mais ou menos, uma torneira ao longo de 1 ano, desperdiça pelo menos 16 mil litros de água. E isso custa cerca de R$ 1.200 na sua conta no final do ano. Então, é bem importante a gente pensar que uma torneira pingando não vale muito. Menos 1 minuto de banho economiza 15 dias de Itaipu. Não preciso nem falar nada. Já está aí. Desliga o computador na hora do almoço. Isso também foi outra coisa que eu aprendi recentemente. As pessoas têm a mania de achar que se eu desligar o computador, que a força que vem para eu ligar o computador é muito maior do que se eu deixar ele ligado. Isso é mentira. Então, ao longo de 1 ano, se só 1% dos brasileiros desligar o computador todo dia, apenas na hora do almoço, a energia economizada evitará a emissão equivalente ao carbono absorvido por 30 mil árvores da Mata Atlântica. Então, às vezes a gente fica, mas eu vou deixar o computador ligado, eu só vou ali ver um negócio e já volto. Só que você vai ali ver um negócio, aí você vê outro, você vê outro, você vê outro, e quando você vai voltar, já passaram 3 horas. São 3 horas que seu computador podia estar desligado e você deixou ele ali consumindo energia. Lava os materiais que serão encaminhados para reciclagem. Isso daqui gera polêmica. Muitos lugares, muitos especialistas falam que você não precisa lavar antes, porque no processo de reciclagem ele vai passar por lavagem novamente. Vou falar pela experiência que a gente tem com as caixinhas de leite em casa. Nem sempre, na minha casa, por exemplo, não passa coleta seletiva, não passa caminhão de coleta. Então, os materiais que a gente deixa para reciclagem ficam acumulados no quintal até passar um catador ou algo que a gente possa levar para algum lugar. Então, eu fico imaginando, essa caixinha de leite, muitas vezes a gente montou até um vídeo explicando para as pessoas como lavar a caixinha de leite. Porque muitas pessoas queriam muito me ajudar. Só que elas deixavam a caixinha lá 1 mês. Quando eu abri a caixinha, ela estava completamente azeda. Imagina o leite por 1 mês a céu aberto. É absurdo. E aí você não consegue nem mesmo tirar o cheiro depois da caixinha. Então eu acabava jogando fora porque a pessoa simplesmente não jogou uma água. Aí um potinho de iogurte é doce. Se eu deixar ele lá, vai juntar formiga, vai juntar mosquito, vai proliferar doença. Então não me custa limpar esses objetos, esses materiais, antes de deixar lá para reciclagem. A caixinha de leite eu não trouxe aqui, mas se você abrir ela por completo e lavar, ela economiza muito espaço.
Então, dá para passar água. Você pode usar água de reuso para fazer isso. Muito mais saudável. Utilize copos de vidro e garrafinhas de água. Isso é algo muito fácil de fazer. Aqui, por exemplo, se a gente pensar na quantidade de copinhos descartáveis que a gente está usando aqui, cada vez que a gente para o café, a gente pode reutilizar esse copinho descartável. Eu posso segurar o meu copinho, é só meu, e usar ele várias vezes. Eu posso encher minha garrafinha de água para evitar o uso de copos. No meu escritório, eu posso deixar uma caneca lá, e cada vez que eu for tomar água ou café, usar a minha caneca. Também isso é outra coisa que as pessoas gostam muito de defender e falam muito que, mas eu vou gastar água para lavar o meu copo, então é mais fácil eu usar o copo descartável. E as pessoas não pensam que a reciclagem desse copo vai usar petróleo, vai usar recursos naturais, vai usar o transporte, então tem poluição. Então as pessoas só estão pensando ali, naquele momento. É mais prático para mim ser descartável. Nem sempre vai ser possível, é o que eu estou falando para vocês. Às vezes você vai para um lugar, você está sem garrafinha, você vai ter que usar seu copo descartável. Tudo bem. Mas se a gente puder, na maior parte do tempo, pensar sobre isso, quando eu tiver que descartar meu copinho, o dano já vai ser bem menor. Reutilize a água da lavagem de frutas e verduras para lavar louça, roupas ou regar as plantas. Aqui em São Paulo a gente teve uma crise hídrica muito grande, né? E em casa a gente já tinha feito tudo. Minha mãe sempre reutilizou a água da lavagem da roupa para lavar o quintal. A gente sempre foi rápido no banho e a gente não sabia mais o que fazer. E um dia eu vi minha mãe lavando as verduras no tanque. Eu falei, nossa mãe, o que aconteceu? A pia está quebrada? Ela falou, não, é porque aqui eu vou fechar o tanque e vou usar essa água depois. E foi uma coisa que a gente nunca tinha parado para pensar. Então precisou da crise para a gente criar esse hábito. Muitas vezes você usa muita água para lavar uma maçã. E é uma água limpa, que eu posso simplesmente usar para outras coisas. Utilize sabão caseiro para lavar louças e roupas. Isso daqui é algo importante. Não existe produto de limpeza que seja 100% ecológico. Nenhum, nem mesmo sabão caseiro. A soda que a gente usa para fazer esse sabão também é prejudicial. Tá? Mas fazendo um comparativo, falando sobre redução de danos, esse é menos prejudicial do que o sabão em pó, por exemplo. Desde 1982, a Anvisa já proíbe, já obriga os fabricantes de detergente a serem biodegradáveis. Então, o detergente, a maioria deles já é obrigado a ter componentes biodegradáveis. Porém, o sabão em pó não. Nenhum sabão em pó é obrigado, o fabricante de sabão em pó é obrigado a ser biodegradável. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Existem algumas etiquetas que falam sobre isso. Existe receita para você fazer desse sabão, ralar esse sabão, colocar na água quente com bicarbonato, você fazer disso um sabão líquido para lavar roupa e a louça. Então, é bem mais fácil e é bem melhor do que o uso do detergente do sabão em pó. Troque sua esponja de cozinha por bucha vegetal. Isso daqui eu não sabia. Mas quem está acessando bastante Facebook deve estar vendo, porque está uma onda de falar sobre a proliferação de bactéria na bucha de cozinha, que está um absurdo. Eu já recebi pelo menos umas 20 vezes, num prazo de uma semana. A esponja que a gente usa para lavar a louça, ela é altamente... proliferação de bactérias, né? Ela tem uma altíssima proliferação de bactérias. O correto seria a gente trocar a cada 3 semanas no máximo, e ainda limpar ela constantemente, colocando numa solução também de água, bicarbonato no micro-ondas, enfim. A proposta seria da gente tentar utilizar a bucha vegetal. Todo mundo usa ela para o banho, mas ninguém pensa em usar ela para a louça. Além dela não proliferar tantas bactérias quanto a outra, ela pode ser jogada na composteira. Quem faz compostagem, né, tem as composteiras em casa, ela pode ser usada na composteira depois do descarte. A outra bucha que a gente usa, ela não é reciclável, então ela vai para o lixo comum. Eu sei que não é fácil, em casa a gente já tentou. A gente não se adaptou, voltou para a bucha normal e a gente vai tentar de novo.
não é algo que a gente consegue fazer, não é uma mudança muito simples. A textura dela é diferente, você vai sentir dificuldade para limpar, não é algo muito simples, mas é um desafio. Está aqui a proposta. Quem quiser tentar, quem de repente se adaptar, está aí algo para a gente pensar. E aí, para finalizar, do ponto de vista do planeta, não existe como jogar lixo fora, porque não existe fora. A produção de lixo, ela está sempre ainda aqui no nosso planeta. A gente não tem como descartar para fora daqui. A produção de lixo é muito grande. Eu gostaria que vocês fizessem esse teste de separar, por exemplo, só as embalagens. As embalagens que a gente não utiliza, tipo a pasta de dente. A caixinha que a pasta de dente vem, ela é inútil para mim. Não me interfere em nada. Meu produto está dentro de outra embalagem. A caixinha, para mim, é o de menos. O sabonete também, muitas vezes, vem numa caixinha e ainda dentro ele está embalado. Faz o teste. Coloca num saco plástico tudo que for de papelão só, para dar uma olhada a quantidade de lixo que a gente produz todos os dias. É muita coisa. Então, esse assunto não vai se esgotar, mas pequenas atitudes mudam o mundo. Acho que a gente pode pensar em levar essa ideia para outras pessoas. A gente pode pensar em falar na nossa comunidade sobre coletas mesmo. A gente pode colocar um ponto de coleta de óleo dentro da paróquia. Colocar, todo mundo leva ali, uma vez por mês a gente leva para outro lugar. Tem empresas que recolhem isso e devolvem como produto de limpeza. Então, é bem legal a gente pensar em pequenas atitudes para a gente mudar. Eu deixei para vocês, lá na Xerox, um programinha que ensina a fazer o óleo caseiro. Tem outras perguntas, porque aqui a gente tinha pouco tempo para falar, então tem um guia de consumo consciente, de como a gente pode pensar a nossa maneira de consumir hoje no mundo. Está lá na Xerox, mas eu também queria que vocês repensassem se vocês precisam dessa Xerox hoje. Porque vai estar disponível também, eu vou deixar com o Anísio, vai estar disponível no site, vai estar disponível no Facebook. Muitas vezes a gente fica empolgado, vai lá, tira a Xerox, depois perde, chega em casa já nem acha mais, ou faz um monte de anotação que depois nunca mais vai olhar. Então, antes de ir lá tirar a Xerox, pensa se você realmente não pode olhar isso depois no computador e consultar quantas vezes você quiser. Se você vai usar isso depois, se não é mais fácil esperar um pouquinho, assimilar a ideia e depois pegar, mas quem quiser está lá, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade de mexer no computador. Tem os meus contatos. Hoje eu dou aula também sobre artesanato sustentável. A proposta é ensinar mais pessoas a trabalharem com a caixinha de leite, então se vocês quiserem entrar em contato comigo, marcar uma aula, a gente pode ir, pode ensinar. Tem os meus produtos também que eu comercializo. Eu trouxe alguns para vocês verem as possibilidades da caixinha de leite. Eu vou deixar lá fora no balcão perto da Carla, para a gente dar uma olhada. Se vocês quiserem me perguntar, tem tudo ali. Eu ensino a fazer sem problema nenhum. Acho que quanto mais pessoas puderem reaproveitar a caixinha de leite, melhor. Então, não tem esse monopólio. Tá? E eu queria agradecer a todo mundo que a gente pudesse pensar mesmo numa forma nova de consumir, uma nova forma de viver o dia a dia. Obrigada.